E aí, gente? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais uma aula de ciências. Eu me chamo Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Gente, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a composição da matéria, tá bom? Vamos estudar com mais profundidade a composição da troposfera, que na aula retrasada eu falei um pouco sobre isso. Camada onde está a maior parte da mistura de gases e que costumamos nos referir apenas como ar. Então hoje a gente vai falar sobre a composição do ar, do que o ar é feito. Agora vamos conhecer um pouco mais a respeito dos principais gases que compõem a atmosfera. Primeiro, gente, é o gás oxigênio, tá bom? Que a gente vai estudar um pouco. Segundo, o gás carbônico, ok? Terceiro, os gases nobres. O quarto, o gás nitrogênio. E quinto, a água na atmosfera. E por último, a nossa atividade remota. Pois bem, vamos começar com o gás oxigênio, tá bom? Pois bem, o gás oxigênio, gente, está presente no solo e na água dos rios e dos mares. As plantas e os animais que vivem no solo obtêm o gás oxigênio de que necessitam do ar presente entre as partículas da terra. Ou seja, o gás oxigênio ele consegue penetrar dentro da terra, tá bom? No caso é assim que as minhocas conseguem respirar, tá bom? Através, desse gás oxigênio que consegue penetrar dentro da terra. O gás dissolvido na água permite a respiração dos animais aquáticos, como os peixes. Que conversa, professor? E peixe lá respira? Respira, gente. O peixe também precisa de oxigênio, tá bom? O gás oxigênio é muito reativo, reage facilmente com diversas substâncias. Então o oxigênio, gente, ele reage muito, tá bom? Principalmente com outros gases. A ferrugem, por exemplo, é o resultado da reação entre o gás oxigênio presente no ar e o ferro. Então, quando algo oxida, que a gente fala que oxidou, ou seja, enferrujou, é porque o ferro reagiu com o oxigênio. Botei o exemplo aí de um prego enferrujado. O gás oxigênio, gente, também, outra propriedade é que ele é uma substância comburente, ou seja, ele é capaz de provocar a queima ou combustão de outras substâncias. O fogo, ele só se mantém por causa do oxigênio. O comburente, tá bom? É a substância que alimenta e mantém a chama. Então, o oxigênio ele mantém e alimenta a chama. Na combustão, o gás oxigênio reage com as substâncias que chamamos de combustível. A gente tem que saber diferenciar o comburente e o combustível. Na ausência de combustível, a combustão não acontece. Da mesma forma, se não haver o comburente para a reação. Ou seja, sem combustível não tem fogo. E sem comburente também não tem fogo. Vou dar um exemplo. Digamos que aqui temos uma vela. E a gente bota ali fogo na parafina, tá bom? Aqui, gente, está cheio de oxigênio, tá bom? Que está presente no nosso ar, né? Aqui, gente, o oxigênio ele é o comburente, tá bom? E aqui a parafina é o combustível, é o que mantém a chama acesa. Digamos, gente, que agora eu coloque, um copo, algum recipiente ali, tá bom? Aqui, gente, ainda vai ter combustível, tá bom? Nessa parte aqui. Porém, esse combustível, esse oxigênio, ele vai começar a ser gastado, porque ele vai ser puxado ali pela chama e a chama vai gastar, porque no ar tem muito. Então, tanto faz, o fogo se alimentar. Mas aqui ele é limitado, tá bom? Vai ter uma hora que ele vai faltar, não é? Então, gente, aqui ele vai começar a ficar sem comburente. Vai começar a faltar o comburente, que é o oxigênio. Combustível ainda tem, que a vela está inteirinha. Pois bem, gente, vai ter uma hora que a vela vai apagar. Tá bom? Porque aqui não tem mais oxigênio. O oxigênio daqui acabou. Tem oxigênio aqui fora. Mas aqui dentro não tem mais. Oxigênio não tem. E como eu já falei antes,
Na ausência de combustível, a combustão não acontece. Da mesma forma, se não haver o comburente. Então, mesmo que falte comburente ou combustível, não tem chama. Beleza? E o oxigênio ele não é o combustível, ele é o comburente. Pois bem, gente, vamos continuar. Agora vamos falar do gás carbônico. O gás carbônico, gente, ele é fundamental para o processo de fotossíntese realizado pelos seres que têm clorofila, como as plantas, né? Na fotossíntese, os seres clorofilados captam a energia da luz e sintetizam seu próprio alimento orgânico a partir do gás carbônico e a água. Por isso que as plantas precisam, né, respirar e de água, né, e luz solar. Nesse processo, a liberação de gás oxigênio, sendo os organismos fotossintetizantes a principal fonte de oxigênio no ambiente. Eu vou explicar melhor agora. Quando respiram, os seres vivos liberam gás carbônico no ambiente. No caso, nós. O ser humano, por exemplo, a gente respira o oxigênio e libera o gás carbônico. A atividade de decomposição realizada por micro-organismos também libera gás carbônico, ou seja, algo apodrecendo também libera gás carbônico. Existe, portanto, um ciclo natural do gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é algo muito natural. Vou explicar melhor a fotossíntese. Temos aqui a nossa planta, ali o sol. O gás carbônico, né? Ela vai começar a sintetizar esse gás carbônico, tá bom? E vai gerar o seu próprio alimento, né? E vai liberar oxigênio. Então a planta, ó, tá ok, porque a planta ela consome o gás carbônico que a gente produz e libera gás oxigênio que a gente precisa. O problema, gente, é esse. Quando tem muito gás carbônico e as plantas não conseguem fazer essa sintetização, a fotossíntese, tá bom? Então fica sobrando gás carbônico, tá bom? E as plantas não conseguem sintetizar e transformar em gás oxigênio. Vamos para os gases nobres. Gases nobres? Esse nome tem uma justificativa. Pois bem, esses gases são assim chamados por serem muito estáveis, ou seja, por isso são poucos reativos. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que é gás que não gosta de ninguém. Não gosta dos outros gás, não. Esse gás aqui. Ele é muito cheio de frescura. Por isso que é chamado de nobre. A realeza. São eles o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e o randônio. Esses aqui são os frescos. Não gosto de conversa com os outros gás, não, eles. São raríssimas as reações que envolvem os gases nobres, tá bom? Já se chegou até a pensar que eles não participavam de nenhuma reação. O que hoje em dia a gente sabe que não é verdade. Então, antigamente foi dado esse nome gases nobres porque achavam que eles não se misturavam. Eles não queriam conversa com outras substâncias. Mas hoje a gente já sabe que eles reagem sim. Um exemplo são os letreiros, né, com lâmpadas de gás neônio, tá bom? Que é aqueles que ficam acesos e tudo mais. Em condições normais, na atmosfera, ele não tem cor. Então, o neônio, gente, ele não tem cor. No entanto, esse gás ele é muito usado em letreiros luminosos, já que emite luz com a passagem de corrente elétrica. Então, a partir do momento que passa corrente elétrica por esse gás, aí é que ele começa a, né, emitir essa luz. Também, gente, tem um exemplo dos balões. Você deve ter notado que não são todos os balões que sobem no ar, tá bom? A explicação está no interior desses balões. Os balões que não sobem, né, são preenchidos com o ar atmosférico, que é aquele que a gente fica soprando. Enquanto aqueles que sobem, geralmente são preenchidos com gás hélio, porque o hélio ele é menos denso do que o ar. Então, ele flutua no ar, tá bom? Por isso que aqueles que tem hélio sobem e os que tem um gás atmosférico, que é aquele que a gente assopra, ele não sobe, tá bom? Quarto é o gás nitrogênio. Vamos lá. O gás nitrogênio faz parte da composição do corpo de todos os seres vivos, ou seja, o gás nitrogênio está presente na vida. Todas as proteínas têm nitrogênio em sua estrutura, que é formado por unidades menores chamadas
aminoácidos. Devemos ingerir diariamente alimentos com proteínas, pois elas são ingeridas e transformadas em aminoácidos e aproveitados pelo corpo para a produção de proteína. Então, o nitrogênio é importante por conta disso. A gente tem que, entre aspas, comer alimentos que têm nitrogênio para adquirir a proteína. Há dois processos de fixação do gás nitrogênio na natureza. Fixação, gente, é a produção, é eu querer o gás nitrogênio. Espontaneamente, pela ação dos relâmpagos, embora a quantidade de compostos formados dessa maneira seja bem pequena. Por meio de bactérias fixadoras, que podem estar presentes no solo ou vivendo associadas às raízes de algumas plantas. Esse é o processo mais relevante de fixação de nitrogênio na natureza. Tá bom? Então, esse segundo processo é o processo em que a gente consegue encontrar mais nitrogênio. E quinto, a água na atmosfera, que é bem simples. Na troposfera, a água ocorre sobre o estado de vapor, tá bom? Mas também sobre o estado líquido, formando as nuvens. O vapor se forma quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, o que é favorecido pelo aumento da temperatura. Então, a partir do momento que a temperatura está muito alta, a água que está em seu estado líquido passa para o estado gasoso. Bem simples, né? A transpiração, tá bom, gente? É a perda de vapor de água dos seres vivos. As plantas liberam vapor de água principalmente por suas folhas. Muitos animais eliminam água pelo suor, que é o nosso caso, o ser humano e dentre outros animais. A evaporação corresponde à liberação de vapor de água da superfície de rios, lagos, oceanos e até do solo, que contém certas quantidades de água. É um processo lento e mais intenso nas horas quentes do dia. Então a evaporação é um estado, um estado de temperatura em que passa do estado líquido para o estado gasoso, mas bem mais lento, tá bom? É bom compreender isso, é bem mais lento. E o higrômetro, tá bom, gente, que é muito importante, é um instrumento destinado a medir a umidade relativa do ar. A umidade relativa, gente, é o quanto de água é presente nesse ar. No caso, vapor de água, E por último de sempre, a nossa atividade remota. Pois bem, gente, primeira o ar é composto por quais elementos? Eu falei 5. Falei 5. O que é uma substância comburente e combustível? Eu falei. Explique porque nessa figura aqui, tá bom? Nessa figura aqui, a vela apaga quando é colocado o copo em cima. Eu expliquei. E tem muito a ver com comburente, combustível. Explique como se dá o processo de fotossíntese. E eu expliquei bem direitinho com uma imagem e tudo. O que é a ferrugem? Tá bom? Eu expliquei. Quais são os gases nobres presentes na troposfera? Qual é aqueles gás rei fresco? Eu falei alguns, não falei? Explique como é o processo de iluminação de uma lâmpada com neônio. Eu expliquei. Tem que passar um negócio por ela, o que é. E oitava, por que alguns balões flutuam e outros não flutuam? E eu expliquei, tem alguma coisa a ver de assoprar, de uma substância dentro. Quero ver se vocês prestaram atenção. E por último, quais são os dois processos de fixação de gás nitrogênio na natureza? Eu falei 2. Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima.